Jesus é bom? Então levanta a mão e diga: Jesus é bom. Fala para o seu irmão: Jesus é bom. E a bondade dele dura para sempre. Amém? Bom dia, povo abençoado. Pode sentar, por favor. Sejam bem-vindos ao primeiro culto de hoje. Hoje nós teremos às 8 da manhã esse culto agora, às 10, 15 e 18 horas. E Deus vai abençoar bastante, você crê? Eu tenho uma palavra especial para você. Eu quero falar sobre o José. Às vezes nós olhamos para o José, irmãos, e nós pensamos que ele foi injustiçado. Na verdade, José estava passando por um processo de preparação. Deus havia falado para José que ele seria governador, que ele seria grande. Ele teve um sonho que as estrelas, o sol e a lua se curvariam para ele, né? Ou seja, os irmãos, as estrelas, o sol, o pai, a lua, a mãe, se curvaria, que ele seria maioral ali, ia governar sobre todos. E aquilo foi tido pelos irmãos como uma ofensa. Por quê? Para que ele reinasse sobre todos, todo mundo tinha que morrer, porque ele era um dos mais jovens. Então o pai tinha que morrer, a mãe tinha que morrer, os irmãos todos tinham que morrer. Só que a pessoa não entende que quando Deus dá um sonho, ele não prejudica ninguém para te beneficiar. Deus, ele é gerador de riquezas. Diga para o seu irmão: Deus é gerador de riquezas. Então às vezes a pessoa, por exemplo, no trabalho, ela diz assim: não, mas para Deus me abençoar, eu vou ter que puxar o tapete de alguém. Não tem jeito. Para eu crescer aqui nessa empresa, nesse trabalho, nesse comércio, nessa loja, nesse lugar, então eu tenho que puxar o tapete de alguém. Por isso que vive um monte de gente tentando puxar o tapete dos outros. É assim ou não é? Porque a pessoa acha que a única forma dela crescer é prejudicando os outros. Mas Deus é gerador de riqueza, irmão. Deus deu a José aquilo que era para ele. Só que foi um processo árduo, porque ele seria governador, e ele passaria por momentos bons e momentos difíceis. Como é que era a profecia? 7 anos de fartura e abundância, seguidos 7 anos de escassez. Então, ele já sabia disso. Quando nós temos o sonho, quando fala sonho aqui, não é deitar e dormir, e acordar 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, agora vai estar tudo abençoado. Não, não é isso. O sonho aqui é uma visão de futuro. Quando a Bíblia fala que José teve um sonho, na verdade ele teve uma visão do que aconteceria no futuro. Deus estava dizendo: José, é isso que vai acontecer. Esse é o futuro. Deus mostrou: ó, você vai ser grande, você vai ser governador, você vai reinar sobre o sol, a lua, as estrelas. Porém, havia um processo para chegar até lá. Entre o sonho e o cumprimento desse sonho, demoraram 13 anos. E nesses 13 anos, o que José deveria fazer? Ele deveria ser preparado. Assim somos nós. Quem tem um sonho aqui, levanta a mão assim. Todo mundo tem que ter, né, pessoal? Quem não tem sonho, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, não é verdade? Guarde isso. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Aceita tudo, aceita qualquer coisa, vive dizendo: fazer o quê, né? Assim mesmo, então tá bom. Mas quem tem um sonho, uma meta de vida, uma visão de futuro, tem que se preparar. O José, ele teve na casa de Potifar, e a Bíblia diz que por mais que ele tivesse sido vendido como escravo, ele foi homem de Deus ali. O Senhor estava com ele, e o Senhor o abençoava, e aonde ele colocava a mão, prosperava. De tal modo que o Potifar olhou e falou assim: esse rapaz aí tem algo diferente, deve ser Deus com ele. Ele tem um diferencial. Então tudo que eu tenho vou colocar na mão dele, porque aonde ele põe a mão prospera. Potifar não era bobo nem nada, né, pessoal?
Então tudo foi colocado nas mãos dele, aonde ele colocava a mão prosperava. Mas o diabo é sujo. O diabo colocou no coração da esposa de Potifar que ele deveria assumir o lugar do Potifar. Olha, já que você é tão abençoado, já que você manda em tudo, por que você não deita na cama de Potifar também e assume o lugar dele já? E o diabo poderia ter colocado isso no coração de José, pessoal. Porque o José falou, peraí, eu tenho tudo sob meu controle, tudo na minha mão, está prosperando porque Deus é comigo. E a mulher do homem egípcio, quer dizer, eu sempre costumo dar esse detalhe, que a maquiagem começou no Egito. Então havia uma vaidade, né, um cuidado estético no Egito. Então a mulher de Potifar, tendo dinheiro, não devia ser uma mulher feia. E ela se insinuou para José. A gente já conhece a história. Ela disse, deita-te comigo, eu quero ter você como homem. E ela ficou insistindo, e José, ele disse o quê? Eu jamais trairia Deus. Ele poderia trair, não poderia? Dizendo, eu sou abençoado, está tudo bem comigo. Então José foi fiel na abundância, sim ou não? Por quê? Porque lá na frente haveria quantos anos de fartura? 7 anos. E se José não soubesse lidar com a fartura, quando viesse a escassez, ele ia se desviar. Tem gente que é assim, que não prosperou ainda, como sonha prosperar, sabe por quê? Porque não tem preparo ainda, não tem estrutura para ganhar dinheiro, não tem estrutura para governar nada, não consegue governar nem a si mesmo, quanto mais algo maior. Então o que tem que ser feito, irmão? Uma preparação. Pastor, tem que ser 13 anos? Não. Tudo depende do tamanho da coisa que você almeja. Para você fritar um pastel, pastor, meu sonho de vida é comer um pastel. Demora 5 minutos. E do jeito que eu gosto, eu falo, aqui tem um pessoal chinês que fala assim, olha, o meu é bem branquinho, você só dá uma aquecida assim, por baixo, por cima e tal. Não demora nem 5 minutos. É ou não é? Então, o meu desejo de comer um pastel demora menos de 5 minutos. Mas, tem coisas que são maiores, mais valiosas, que demora mais, sim ou não? Demora mais. Pastor, está demorando a minha bênção, mas a sua bênção é uma bênçãozinha, é uma grande bênção. Que você almeja é algo comum, simples, que qualquer um pode fazer ou pode te dar, ou é algo que Deus pode te dar? Pastor, é algo que Deus pode me dar. É um milagre. Então Deus está te preparando para você viver o milagre. Então vamos na Bíblia, para não ficar nas minhas palavras, para não ficar filosofando aqui, né? Vamos lá. Gênesis 37, versículo 5. Mas eu já quis trazer a revelação, pessoal, já o entendimento, para você já ir se situando, né? Para você ir já entendendo aonde que Deus quer chegar. Então, José foi preparado, assim também eu, você, somos preparados por Deus para a bênção. A bênção já está pronta. A bênção já está pronta. A Bíblia diz que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Então, todas as bênçãos que Deus tem para nós já estão preparadas. O problema sou eu que não estou preparado para a bênção. Deus sabe o futuro, irmão. Deus viu que José precisava chegar ao governo do Egito. Mas Deus falou, José, você é muito jovem ainda, imaturo em algumas coisas, então eu vou fazer com que você passe por um processo de maturação, de amadurecimento, para quando você for abençoado, você não vai se corromper. Repito, quanta gente que se corrompeu, irmão, até no Evangelho. Quando eu era pastor auxiliar, começando na obra, já falei isso aqui,
Eu via que os outros pastores mais antigos iam assumindo igreja, trabalho, e sendo enviado para uma missão, eu ficando para trás. Eu ficava triste, bicudo. O pastor olhou para mim e falou assim: irmão, você está aborrecido porque você está ficando para trás, não é? Pastor, fala a verdade. Mas deixa eu te falar uma coisa: você está pronto para assumir uma igreja? Você está preparado? Eu pensei bem, falei: pastor, acho que não. Eu falei: então cala sua boca aí, fica quieto no seu canto, que você ganha mais. Eu tomei um susto, falei: verdade, ele tem razão. Mas muitos daqueles que foram lançados, vamos dizer assim, precipitadamente, se desviaram, não permaneceram. E pela misericórdia de Deus, graças a Deus, estamos aqui até hoje. E se Deus assim nos fortalecer, e vai fortalecer, vamos continuar até o final. Amém? Então aquele momento não foi um momento legal. Eu estou ficando para trás. Não. Deus estava dizendo: se prepara, se capacita primeiro, porque você é jovem, você é imaturo, você é solteiro ainda, você tem que ter uma esposa. Pastora Sandra, meu braço direito, eu falo que é um anjo de Deus, eu brinco com ela, falo: tá, cadê a asa? Cadê a asa? Né? É um anjo de Deus na minha vida, na minha casa. Então, houve um processo. E como eu falei, muitos que receberam a bênção precipitadamente, não permaneceram. Então valeu. É claro que a gente quer algo, né, que a gente almeja logo. Não, eu não quero logo, eu quero logo, A pergunta, quando foi perguntado: você está pronto? Eu, pensando bem, eu tive que ser sincero. Se eu tivesse dito: não, eu sinto pronto, pode, isso seria para maldição e não para bênção. Não para bênção. Então veja só, teve José um sonho. Lembra-se que sonho é visão de futuro, não é de dormir, né? Deitar e dormir, visão de futuro. E contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Irmão, quando você conta algo grande que Deus quer fazer na tua vida, você pode gerar inveja. Então muito cuidado. Às vezes você, na melhor das intenções, conta para alguém: olha, Deus tocou no meu coração que eu vou ser grande, que eu vou crescer, que eu vou prosperar, que eu vou arrebentar na vida. Irmão, muita gente vai celebrar. Amém, Deus te abençoe, que isso aconteça, que você alcance. Mas muita gente vai ter inveja também. A pessoa vai dizer: mas peraí, você saiu do mesmo lugar que eu. Por que você acha que você vai ser melhor do que eu? Por que você acha que você tem que crescer e eu não? Não, Deus quer que todo mundo cresça. Deus tem um plano para todos nós. Agora, eu já preguei isso aqui: quem passa tempo prejudicando os outros não prospera. Os irmãos de José deveriam ter falado: bom, se Deus está colocando isso no teu coração, quem somos nós para contrariar? Deus te abençoe, é ou não é? Eu costumo dizer: quem não tem inveja, fala assim: olha, irmão, que Deus te dê 100% da bênção que há sobre a sua vida. Porque para Deus dar 100% para ele, para ela, ele não precisa tirar nada de mim. Falando em dinheiro, para Deus te dar 1 bilhão, ele não precisa tirar 1 centavo meu. Deus é gerador de riqueza. Ele não precisa tirar uma agulha de mim para te dar algo, e vice-versa. Então fique tranquilo, fique em paz. Irmão, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que o Senhor realize o sonho, o desejo do teu coração, e que faça comigo também. Que Deus deu o que é seu, e que Deus deu o que é meu. Amém? Todo mundo cresce. Mas não, os irmãos ficaram invejando. Já está pensando que você é o quê? E tal, você é um sonhador. E começaram a tentar prejudicá-lo. Pegaram José, jogaram num poço seco. Falaram: agora ele está dentro do buraco, agora o sonho não vai acontecer. Eu tenho para mim que José deve ter orado a Deus, porque no fundo do poço a gente não tem para onde olhar. No fundo do poço a gente só olha para cima. Você olha para a direita, não tem nada. Para a esquerda, olha para trás, olha para baixo, você só olha para...
Ele deve ter olhado para cima e falou: Deus, que me deu o sonho, me ajuda a sair desse buraco, desse fundo de poço, dessa cova. Se o Senhor me ajudar, Senhor, olha, eu vou te servir, eu vou ser fiel. Pode aparecer uma mulher bonita na minha frente, eu não vou querer nada com ela. Pode aparecer, propostas irrecusáveis, eu não vou aceitar. Eu vou ser fiel ao que o Senhor cumprir. Aí de repente os irmãos falam: não vou matar não, vamos fazer o seguinte, vamos vender ele. Passou uma caravana de mercadores. Ops, estão com a mercadoria aqui. Um rapaz jovem, vocês não querem comprar não? Ah, sim. Quanto que é? Tanto. Venderam o próprio irmão, venderam o próprio irmão como escravo. Foi levado para o Egito. Lá ele foi comprado por um homem egípcio chamado Potifar, e ele ficou trabalhando a serviço desse homem como escravo, mas o Senhor estava com ele, irmão. O Senhor o abençoava. Agora imagina você, o coração de José estava puro ou não estava? Estava limpo ou não estava? Deus só abençoa, irmão, quando nós limpamos o coração. Se nós não limpamos o coração, às vezes a pessoa quer prosperar, mas fica na empresa. Maldito desse patrão, tomara que ele venha falir. Mas se ele falir, você vai pôr da rua, não é assim? Esse muquirana, esse mão de vaca, esse não sei o que, não sei o que. Não, se o barco afundar e você está dentro do barco, você afunda junto. É ou não é? Ah, pastor, mas ele é mesmo, então abençoa ele. É dando que se recebe, é abençoando que se é abençoado. Se você amaldiçoa, você é amaldiçoado também. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Então aqui diz, os odiaram ainda mais. Irmão, eles odiaram José por causa de um sonho que Deus deu para ele. É algo entre ele e Deus. É algo que Deus tem para ele. Como eu disse, o que é seu não fica bem comigo. O que é meu não fica bem com você. Então para que eu vou invejar? Talvez no processo que você está passando, você está mais adiantado que eu, então vou ajudar você a receber a sua bênção. Sabe por quê? Porque Deus vai me ajudar a receber a minha bênção também. É um processo de cura. É um tratamento, Deus olhando para você. Vamos ver, tem alguém que está em processo de ser abençoado do teu caminho. Você vai ajudar ou vai atrapalhar? Vai ser igual o Dick Vigarista, vai ficar jogando banana para o outro escorregar? Se for assim, você mostra que você não está preparado. Você vai para o final da fila. Eu lembro que no quartel tinha um rapaz que ele era ruivo. Aí, não sei se era sargento lá, tenente. Chegava na fila, olhava e falava assim: tudo bem, Humberto? Ele falou: senhor, meu nome não é Humberto não, meu nome é fulano. Tá bom, é fulano, mas eu acho que você é Humberto. Tinha um rapaz que era da parte do bombeiro, que chamava Humberto, igualzinho você. Vou te chamar de Humberto. Ele falou: meu senhor, meu nome não é Humberto não. Então vai para o fim da fila. É um filão grandão. Ele olhou e falou assim: e aí, Humberto? Ô, sargento, tudo bem? Quer dizer, a obediência, né, fez, claro, é uma brincadeira aqui, mas muitas vezes, irmão, se nós no processo nós não ajudarmos, não favorecermos, não cooperarmos com quem está um pouco mais adiantado, o que vai acontecer? A gente vai para o final da fila. Amém? Então os irmãos de José falaram assim: não, mas peraí, você vai ser abençoado? Que negócio é esse? Para você ser abençoado, a gente tem que morrer, a gente tem que se prejudicar? Não, guarda no seu coração essa frase: Deus não precisa tirar nada de ninguém para te abençoar, Deus não precisa tirar nada de você para abençoar os outros. Mas, às vezes o diabo coloca: não, olha, se você não atrapalhar o fulano, ele vai crescer e você vai ficar para trás. Quem coloca isso é o diabo. Eles odiaram. O ódio é de quem? O ódio é de quem? De Deus ou do diabo? Então quando Deus dá um sonho para alguém e a pessoa conta para você: você tem ódio, quem colocou esse ódio? O próprio diabo.
O diabo fala assim: prejudica essa pessoa, porque ele sabe que a pessoa vai ser prejudicada e você também. Tá, todo mundo fica amarrado e ninguém avança. Quando José contou o sonho para os irmãos, falou: não, ele não pode crescer, ele não pode ser abençoado, ele não pode prosperar. Ele não, eu posso. Mas, irmão, houve um processo. Adiantando um pouquinho a história, depois dos anos de fome, né? Quando houve fome na terra, quem foi lá bater na porta do Egito? Quem? Esses aí. Os invejosos, os odiadores. Às vezes uma pessoa te prejudica. Quantas vezes eu já vi a pessoa falava mal. Eu até citei por irmão Antônio, né, irmão Antônio? Foi de um rapaz que a mãe dele falou: pastor, mas meu filho fala mal do senhor, que não é brincadeira. E xinga, e chama de ladrão, e chama disso, daquilo. Lá em São José dos Campos. Aí a pessoa me liga falando: pastor, eu quero pedir uma visita para o senhor, porque meu filho está com câncer. Ele está internado, está grave. E aí eu falei: vou, com o maior prazer, vou lá. Irmão, quando eu cheguei na UTI, né, na área lá de internação, onde ele estava, parece que ele fazia assim, ó. Mas peraí, ele vai vir orar por mim? Eu xinguei tanto ele. Eu falei tanto mal dele, mesmo sem conhecer, ele não me conhecia, mas falava tanto mal. Mas quem foi orar lá? Não é verdade? Como diz o outro, como é que o mundo dá volta, né? Não é para minha alegria, nem para minha felicidade, mas para provar que a palavra de Deus se cumpre, irmão. Depois de tanto ódio, de tanta inveja, de prejudicar tanto José, quem foi lá na porta do Egito? E José se tornou irreconhecível, porque quando chegaram, falaram assim: onde é que a gente compra comida? Tem que falar com o governador, ele se chama Zafenate Paneia, é o senhor de toda a terra. Olha como é que é o nome egípcio de José: o senhor de toda a terra. Quem manda em toda a terra, quem que é? É o José. Mas ele cresceu tanto que ele ficou irreconhecível, irmão, aos irmãos. Os irmãos falaram: bom, o Zé deve estar por aí, em alguma masmorra, deve estar sofrendo em algum canto por aí, talvez nem vivo ele está. Será que esses irmãos procuraram saber se José estava vivo, pessoal? Mas na hora, irmão, que eles... Irmão, eu um dia quero falar: Jesus, me mostra essa cena, eu quero ver. E está lá, e tudo, de repente, eles só fazem assim, ó, se ajoelham diante dos Zafenate, diante do José. Eles não ajoelharam para o José em si, mas para a palavra que Deus deu para José. Eles tiveram que se curvar para a palavra, irmão. Então, quando Deus dá uma palavra, dá um sonho, dá um projeto para você, fique firme. Ele passou um processo. Qual foi? Depois de ter sonhado, como é que foi? Foi jogado numa cova. Talvez você está nessa situação: pastor, eu estou me sentindo como se eu estivesse numa cova. Faz igual José fez, aprenda a lição com ele. Quando você se encontrar no fundo do poço, procure olhar para o único lugar onde você tem que olhar. Para a direita não tem ninguém, para a esquerda não tem ninguém, para trás não tem ninguém, para baixo não tem ninguém, do lado não tem ninguém. Aonde você vai olhar? O poço só tem uma direção, para cima. Quando você estiver no fundo do poço, o único lugar que você pode olhar é para o céu. É um simbolismo do que tem que acontecer. Eu tenho que olhar para o céu. Aí ele foi tirado dali, foi vendido como escravo, mas sendo livre. Mas ele guardou o coração. Veja Gênesis 39, a partir do versículo 1.
Eu estou correndo aqui, pessoal, porque a história é extensa e tem muita revelação. Isso aqui dá para você pregar um ano sobre a história de José. É bonito, né? Mas vamos ficar com aquilo que Deus está nos dando hoje. Gênesis 39, versículo 1, diz assim: E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, fez o quê? Comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. Que mais? E o Senhor estava com... Pensa comigo, alguém que está com o coração revoltado, triste, magoado, ressentido, cheio de ódio, Deus pode estar, pessoal? Não. A Bíblia não diz que só os limpos de coração que verão a Deus? Então ele estava com o coração limpo. Ele estava com o coração puro. É como se ele estivesse dizendo assim: minha vida está ruim, mas não pode piorar. Não pode piorar. Pastor, cheguei no fundo do poço. Eu não posso, abaixo do fundo do poço, só se fazer um buraco e me enterrar, então. Porque pior do que isso não tem mais. Então eu vou ousar crer. Eu vou confiar em Deus. Eu não tenho pai, não tenho mãe, não tenho irmão, não tenho amigo, não tem ninguém que possa me segurar nas mãos nesse momento. Quem tirou José do poço? Foi Deus. Eu acredito que ele deve ter feito uma oração ali, irmão. Só Deus e José sabem o que aconteceu naquele poço. Ele deve ter feito um voto: Deus, se o Senhor me tirar daqui, eu vou te servir. Se o Senhor me tirar daqui, eu vou te honrar. Se o Senhor me tirar daqui, eu vou ser fiel. E assim foi. E diz: e foi homem próspero. Deus só prospera quem tem um coração limpo. Deus só prospera a quem segue o período de preparação, de capacitação. Não teria 7 anos de fartura? Teria ou não teria? Então ele estava vivendo fartura na casa de Potifar. Comida, roupa. Se ele quisesse e não fosse fiel a Deus, até mulher bonita ele teria. Casa, comida, roupa lavada, mulher bonita. Ele poderia crescer tanto que ele poderia dizer: não, agora eu vou deixar Deus de lado e eu vou assumir o lugar do meu senhor Potifar. Tem gente que é assim, cresce, tira Deus de cena e fala assim: não, agora é eu que vou comandar aqui. Ele teria, como diz o outro, a buzina teria assim, alternativa errada. Mas ele escolheu a alternativa certa. E diz o versículo seguinte, 3, vamos correr. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele. Então, Potifar não era bobo nem nada. Falou: esse rapaz aí tem um talento, tem um dom, Deus está do lado dele, onde ele põe a mão prospera, então eu vou jogar tudo na mão dele. Tudo que fazia, o Senhor prosperava em sua mão. José achou graça aos olhos, agradou e servia-o. E ele pôs sobre sua casa, entregou na sua mão tudo que tinha. Tudo que era dele ficou nas mãos do José. Aconteceu que desde que pusera sobre sua casa, sobre tudo que tinha. Versículo 6. Vamos lá. O Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de... Deus abençoou Potifar por amor de José. Deus pode abençoar a empresa que você trabalha por amor a você. Então talvez Deus pôs você ali para você abençoar, e por amor a você aquela empresa vai crescer e você vai crescer junto. Mas às vezes nós não entendemos. Pastor, que só tem perturbado, só tem atribulado. Chegou mais um ou chegou alguém para fazer diferença? Pastor, eu vou fazer diferença em nome de Jesus. Está todo mundo atribulado, mas eu vou ser homem de Deus aqui, vou ser mulher de Deus aqui, e aqui vai prosperar, e Deus vai mudar a sorte desse lugar. Amém? Tudo que era colocado na mão prosperava, por amor a José. Versículo 6.
E a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha na casa e no campo. Então ele foi abençoado no campo e na cidade, na casa e no campo. As plantações, o gado era abençoado, tudo era abençoado. Quando a bênção de Deus está sobre você, até os seus animais são abençoados. Seus filhos, sua plantação, né? Tem muito cafeicultor aqui no Espírito Santo, não é verdade? Então vale essa bênção. Os pés de café, de laranja, enfim, são abençoados. Tudo é abençoado. Deixou tudo que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia que estava com ele. Olha o tamanho da confiança. José, eu não quero nem saber o que eu tenho, o que eu consegui. Eu não quero saber, está na tua mão. Eu confio tanto em você, que tudo que é meu está na tua mão. Confio. Onde chegou a confiança? Aí o que aconteceu? Versículo 7. A não ser o pão que comia, José era formoso de porte, é um rapaz bonito, né? E de semblante, então tinha um rosto bonito, um corpo, um porte físico agradável, né? Aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José. Falei, esse rapaz aí é jovem, é bonito, formoso e abençoado. Às vezes a pessoa, ela como diz outro, ela se engana, né? Ela se equivoca, ela confunde, melhor dizendo, não é? Esse homem aí é agradável, é belo, é formoso, é educado, é isso, tem vários atributos, como diz o outro, né? Mas não é para mim, não é assim? É aí que o diabo derruba muita gente. Mas ela é tão educada, ela é tão carinhosa, ela é tão gentil. Ok, mas tem marido, tem esposa, amém? É nisso que o diabo se levanta e destrói sonhos e projetos, porque aí a pessoa começa a confundir gentileza, né? Afeto, amor fraternal, amor de irmão, e uma série de situações com carinho, com desejo pecaminoso. José era belo, era formoso, como alguém podia dizer para a mulher de Potifar, né? Ele é belo, é formoso, não é para o seu bico não, viu? Não é assim? E também o José falou, a mulher de Potifar é bonita, é formosa, mas tem dono, não é? E disse, deita-te comigo. Como eu disse, o José poderia ter sido tentado, e ele não estava mal, ele estava bem, tudo estava na mão dele. O Potifar não perguntava nada, podia ficar, esse é o nosso segredo, eu e você é o nosso segredinho, mas você vê que ela guardava o segredo, que é uma beleza, né, pessoal? Assim é o diabo, ele ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. O diabo, quando ele vai, não, vamos, eu e você, é o nosso segredo, fica só entre eu e você. Ele está gravando, está filmando, está datilografando, para depois, está aqui, olha só, quem realmente é o José, né? Mas ela sabia que José verdadeiramente era um homem de Deus, no fundo ela sabia ou não sabia? Que quando ele recusou, disse a mulher do seu senhor, versículo 9, eis que meu senhor não sabe que há em casa comigo, e então entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Falou assim, olha, eu tenho tudo nas minhas mãos, menos você é a esposa dele, não é da minha conta. Ninguém é maior do que eu nessa casa, porquanto tu és a sua mulher. Como pois faria também tamanha maldade e pecaria contra Deus? Então ele foi fiel a Deus e foi fiel ao seu Senhor. Então às vezes a pessoa ela quer ser fiel a Deus, não, meu negócio é com Deus, mas se não for fiel ao Senhor, a Bíblia diz o quê? Que o servo tem que ser fiel ao seu Senhor. Deus manda isso, e o Senhor fiel ao servo, ou seja, não exagerar, manda ter esse relacionamento. Se não tem, ele poderia dizer, não, mas eu que mando aqui, então é o seguinte,
a casa dele é minha, a plantação dele é eu que mando, tudo, está tudo dando certo, porque eu sou. Então, vou tomar a mulher dele para mim também. Mas não. Ele disse, olha, eu não posso falhar com Deus, eu tenho uma aliança com Deus. Deus tem um sonho para cumprir. E não é aqui que eu vou terminar meus dias. Deus tem muito mais para mim. Fala para o teu irmão, Deus tem muito mais para você. Fala para ela, Deus tem muito mais. Pastor, mas o que eu tenho já está bom. Pois é, você foi fiel até aqui e Deus te deu. Agora, quem crê que Deus tem mais para você? Se prepara mais, irmão, que Deus vai fazer mais. Na prosperidade, Deus não quer que você seja bem de vida, Deus quer que você seja milionário, rico. Sabe por quê? Porque a obra dele precisa de você. Você acha que Deus fica feliz quando você puxa assim o bolso? Deus, eu não tenho nada hoje. Deus fica feliz? Não. Deus fala assim, eu preciso abençoar essa pessoa, eu preciso despertar para prosperar e sendo fiel. Ah, pastor, mas aí eu vou ter que dar o meu dinheiro. Não é seu não, Jesus falou, dá a Deus o que é. Então Deus vai colocar na tua mão o que é dele para você entregar. Quem não entende fala, não, mas peraí, eu trabalhei, eu me esforcei, eu me dediquei, eu suei a camisa, agora eu vou ter que dar 10% para a igreja? Não, você não vai ter que dar nada do que é seu. Você vai só dar aquilo que é de Deus. O dízimo e a oferta que você prometeu é dele. É dele. E se você não fizer, aquilo não vai soar como bênção, vai soar como maldição. Tem gente, como eu disse, Deus acompanha a pessoa até um certo ponto. Depois dali a pessoa abandona Deus. Não, Deus, pode deixar que daqui eu já sei, eu estou bem. Quando eu estava caído eu pedi socorro. O Senhor me estendeu a mão, me levantou. Agora que eu estou de pé, agora valeu Deus. Até aqui, viu? Até mais, viu? Até um dia. Quando precisar eu volto. É assim? Não. O José foi provado e aprovado. Ele foi lançado na prisão. Veja só, vamos correr. Não lhe dando ouvidos para deitar-se com ela, falando cada dia, e estar com ela, versículo 11. Sucedeu que num dia que ela veio à casa para fazer o seu serviço, que ele veio à casa fazer o seu serviço, nenhum dos homens estava ali, estava sozinho, e nenhum dos homens, vai lá, e ela pegou pela sua roupa, dizendo, deita-te comigo, 13, e ele deixou sua roupa na mão e fugiu, saiu para fora. Na hora que ele viu que o negócio ia apertar, irmão, a Bíblia diz, fugir da prostituição. O diabo você enfrenta, a prostituição você foge. Ele falou, bom, eu sou homem, jovem, solteiro, a mulher bonita se insinuou para ele, ficou todo dia na cabeça dele, e ele chegou um dia, estava sozinho. Por isso que é bom, a Bíblia diz, não é bom que o homem esteja só. O pastor não deve atender ninguém sozinho no escritório. A recomendação do ministério é isso. Trancado no escritório, está lá, só eu lá. Se for mulher, pior ainda, né? Porque pode acontecer. A pessoa pode estar endemoniada, agarra na roupa, rasga, fala, o pastor tentou me agarrar. Hoje tem câmera, é claro, em todo lugar. Mas já aconteceu muito, irmão. Muita gente foi lançada na prisão, muita gente foi envergonhada, perdeu o ministério, por causa de mentira. Então tem que vigiar. Não fica sozinho com homem, não fica sozinho com mulher que não seja sua nem o seu. Amém? Claro, só em caso assim de extrema necessidade, mas não fica muito sozinho não, porque quem anda sozinho, o diabo fala, a serpente, ó, ô Eva, então, como é que é aí que o homem caiu? Vendo que deixara na sua mão a sua roupa e fugira para fora, chamou os homens da sua casa e falou-lhes, dizendo, vede, meu marido trouxe um homem hebreu para escarnecer de nós. Olha que sem vergonha, né? A pessoa perdoa a palavra, mas foi o José que fez isso? Ou foi ela? Ela. Mas ele foi fiel.
veio a mim deitar-se comigo. Eu gritei com grande voz: socorro, tarado! Aconteceu que, ouvindo ele, que levantava a minha voz, gritava, deixou sua roupa comigo e fugiu, e saiu para fora. E ela pôs sua roupa perto de si, até que o Senhor voltou à sua casa. Aí aqui, ó, tá vendo aqui a prova? Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: veio a mim um servo hebreu que nos trouxeste para escarnecer de mim. Aconteceu que, levantando a minha voz e gritando, ele deixou sua roupa comigo e fugiu para fora. Aconteceu que, ouvindo seu senhor as palavras da sua mulher, que lhe falava, dizendo: conforme as mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José tomou e entregou na casa do cárcere. Para onde que ele foi? Para o cárcere, para a prisão. Ali, vou correr aqui porque já estou avançado na mensagem. Ele conheceu o padeiro e o copeiro do rei. Os dois começam a dizer: rapaz, eu tive um sonho essa noite. O copeiro falou, né? Eu sonhei assim, assim, assim. Falou: isso aí é que você vai ser, em 3 dias, vai voltar ao seu cargo. O faraó vai reconhecer que você é inocente, aí você vai voltar. O padeiro falou: então agora eu quero contar o meu. Eu sonhei que tinha lá o cesto, que tinha lá não sei o que tem, vinha as aves e comia o pão. Ele falou: rapaz, o negócio não está muito bom do seu lado não. Daqui 3 dias, o faraó vai cortar a sua cabeça, vai botar no cesto. E assim foi. E José falou: ô copeiro, quando você estiver lá, lembra de mim, viu? Fala de mim para o faraó. Ele foi esquecido, mas não foi esquecido, era o tempo necessário para se cumprir, amém? Tinha um tempo, e quando completou o tempo, o faraó teve um sonho, falou, e ninguém conseguia decifrar. O copeiro falou: rapaz, eu estou lembrando de um rapaz aqui, e ele tem o espírito do Deus vivo, e ele revela sonhos. Então vamos chamar ele. Deram um banho em José, um banho de loja, raparam a barba, passaram um desodorante nele, colocaram roupa limpa, e ele se apresentou, irmão, e ele foi de escravo a governador na mesma hora. Tudo isso porque ele guardou o coração dele. Ele falou assim: eu preciso do Espírito Santo, do Espírito de Deus, para poder me sair bem dessa situação. E Deus cumpriu o sonho, meu irmão. Então José, guarde isso, assim como nós também passamos por um período probatório de abundância. Veja Filipenses 4:12. A gente sempre vê o Filipenses 4:13, né? Que é o posso todas as coisas, diga aí, naquele fortalece. Todo mundo gosta de citar isso, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas antes disso veio o 12. O apóstolo Paulo foi esquecido pela igreja, e às vezes acontece, né, da igreja esquecer. Ele recebia donativos, ofertas, recursos financeiros para fazer a obra, e o povo esqueceu de enviar a oferta. E Paulo, quando recebeu atrasada aquela oferta, ele diz: olha, eu agradeço vocês por terem se lembrado de mim, por terem enviado essa bênção. Bênção é dinheiro, que ele estava falando, recurso financeiro. Mas eu aprendi a me contentar com o que eu tenho, ou seja, eu estou contente com o que eu tenho. O que Paulo tinha? Jesus. Quem tem Jesus? Então Jesus tem que ser o seu contentamento. A bênção de Deus, a presença de Deus tem que ser o seu contentamento. Por quê? Porque se você tiver muito e não tiver Jesus, você perde tudo. E se você não tiver nada e também não tiver Jesus, você fica pior ainda. O fundo do poço vai afundar um pouquinho mais.
Então aquela situação, aquele esquecimento que ele passou, serviu de aprendizado. Como diz o outro, ele se virou e falou: não, eu não vou, eu vou depender de Deus. Deus vai me honrar, Deus vai me abençoar. Olha só, sei estar abatido. O que é abatido? Padecer necessidade. Sei estar abatido e sei ter abundância, ou seja, eu sei, lidar com a escassez e com a abundância. Foi o que José fez. Na abundância ele se manteve fiel, e na escassez também. Por isso que Deus pôde exaltá-lo. Sei estar abatido, sei também ter abundância, em tudo estou instruído. Toda maneira, todas as coisas estou instruído. O que é instruir? Aprender a lição. Eu aprendi a lição. Deus me ensinou. Instrução é ensinamento. Tanto a ter fartura, como a ter fome. Tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então ele diz: Deus me ensinou a lidar com um momento bom e um momento difícil. Eu posso todas as coisas. Está difícil? Mas eu vou ficar firme. Vai ficar bom. E quando ficar bom, aí eu largo a mão de Deus e sigo sozinho. Não. Eu reconheço que Deus é que me trouxe até aqui e que vai me levar adiante. Amém? Então coloca a mão no coração e diga comigo: Senhor Jesus, assim como José, como Paulo, permaneceu em comunhão, ajuda-me a ser fiel na abundância e na necessidade, a ter o meu contentamento no Senhor. Amém. Aplauda Jesus de Nazaré, então, que Ele merece. Glória a Deus. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa importante para vocês. Aos domingos nós vamos entregar o cálice da remissão, A palavra de Deus diz que Cristo nos redimiu, nos remiu, pagando o preço da nossa redenção, e nos remiu, nos libertou para seguir sem condenação. E a Bíblia também diz lá em Colossenses, capítulo 2, no versículo 14, que o Senhor, Ele rasgou, Ele riscou a cédula que era contra nós. É como se fosse uma promissória. Eu mandei até fazer uma cédula aqui, parecendo uma cédula de dinheiro, Então o que Cristo fez? Ele pagou o preço. Então havia uma cédula, Ele rasgou, Ele riscou, Ele anulou a dívida. Você está remido. 2026 é o ano da remissão, é o ano do perdão de Deus. Que você e eu venhamos nos sentir e assumir esse perdão. Eu estou perdoado. O que eu fiz ou deixei de fazer no passado não vai me condenar. Viu o termo, teu passado te condena? Mas aquele que está em Cristo é nova criatura. Agora é claro, Cristo nos orientou. Quando a passagem da mulher adúltera, ele falou o quê? Vai, não peques. Então você está perdoado. Para pecar de novo ou para não pecar mais? Para ser pecador ou ser santo? Ele falou: vai, eu estou remindo você. Pode ir, você não deve mais nada, mas não peque mais.